Olá, vamos dar aí continuidade ao próximo capítulo, uma leitura que está ficando cada vez mais interessante, né? Porque agora estamos vendo aí todo o resultado do esforço do Flávio Augusto, de todas as adversidades que ele enfrentou, de todos os obstáculos que ele venceu e toda a inteligência e sabedoria que ele adquiriu e vem adquirindo. Então continuamos aí. Nesse caso era uma questão de orgulho mesmo. Eu tinha pessoalmente esbravejado para todos os funcionários sobre nossa compra. Agora eu tinha que dizer para todo mundo que estava devolvendo porque precisávamos equacionar o nosso fluxo de caixa. Tive que pisar nesse gafanhoto também, o gafanhoto do orgulho. Deu tão certo que a construtora nos isentou da multa contratual. O custo total que essas 4 demissões representavam em valores da época era de R$60 mil em salários, que somados com os encargos significava cerca de R$120 mil por mês, além do valor da prestação do prédio, que seria de cerca de R$100 mil por mês. Só neste movimento, mais de R$210 mil seriam economizados a cada mês, sem que alterássemos a performance da empresa, já que esses movimentos eram resultados da consultoria que estávamos realizando para implantar novos processos. Quero fazer uma ressalva aqui nessa parte que ele fala que teve que pisar no gafanhoto, também o gafanhoto do orgulho. E aqui nós temos em Provérbios capítulo 18, versículo 12, que diz: adiante da honra vai a humildade, ou seja, ele teve um reconhecimento dos erros que ele cometeu, refletiu, retroagiu, consertou e está aqui se humilhando, ou seja, está exercitando a humildade. Agora aqui em Lucas capítulo 14, versículo 11 diz: qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, porém qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então estamos vendo aqui ele se humilhando e em seguida já ele sendo exaltado pelos resultados por conta da humildade dele e em específico reconhecer aí o orgulho e pisar em cima do seu orgulho para avançar na sua vida. Agora em Provérbios capítulo 14, versículo 16 diz: o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. O que ele faz aqui? Ele usa a sabedoria para perceber que ele está em um caminho mau, ou seja, a empresa dele está indo de mal a pior. Se ele não agir com sabedoria, ele está fazendo o quê? Agindo pelo orgulho, está agindo como um tolo e dando-se por seguro. Consequentemente, ele vai colher a ruína das suas atitudes, das suas ações pelo orgulho. Então ele age com humildade e encontra sabedoria. Provérbios capítulo 13, versículo 18 diz: pobreza e afronta virão aquele que rejeita a correção. Então ele está sendo corrigido pelo ritmo da empresa dele, pelos resultados que estão vindo. Ele percebe a correção e as advertências que ele está tendo pelas consequências das atitudes tomadas e pelos resultados da empresa. Eu, quando empresário, quando tinha vários funcionários, eu sempre costumava fazer reuniões com os meus funcionários e dizer: eu não sou o proprietário da empresa, eu sou o empregado dessa empresa. O proprietário da minha empresa é o meu faturamento, são os meus clientes, eu trabalho para servi-los. Os meus resultados é que dizem se eu sou um bom gestor da minha empresa, um bom gerente administrativo, ou se eu sou mau. Se a empresa estiver indo mal, logo ela vai me demitir. E como ela me demite? Através dos resultados. Se ela não tiver resultados positivos, ela vai entrar em um estado de falência, e o estado de falência dela vai dizer o que? Você é um mau gestor, por isso eu estou quebrando e não te darei mais os meus lucros. Consequentemente, eu serei demitido e essa empresa se fechará e deixará de existir. Então, todo aquele que é empresário, quando ele dar-se por seguro
infla o seu ego dizendo que é dono de uma empresa e por isso ele pode fazer o que bem ele quer, ele está cavando a sua própria cova. Então é onde o empresário ele acaba aí nas ruínas, porque ele não foi um bom gestor, um bom administrador do seu negócio. Então é desta forma que a empresa fala para os seus proprietários ou para os seus gestores ou donos que elas não os querem como proprietário delas. Por isso você percebe que tem muitas empresas que são vendidas em estado de falência, quando outros proprietários a compram aquela empresa. Do mal que ela está, ela se eleva, alavanca e consegue obter grandes resultados. Então você percebe que o problema não é da empresa, o problema é do gestor, do administrador do negócio. Dito isto, vamos continuar aqui, que é bastante interessante, muito aprendizado. No embalo das reformulações que combinamos em nossa madrugada de reuniões pró-gafanhoto, no total foram cerca de 30 demissões, um prédio devolvido, vários contratos renegociados e redução de custos de viagens, já que começamos a partir daquele momento a franquear as escolas próprias localizadas fora do eixo Rio-São Paulo. Além disso, é claro, foi feita a rescisão do contrato com a construtora. O somatório das reduções de custos ultrapassava 450 mil reais mensais em valores de 1999. Essa era a primeira parte do plano que foi executada já no primeiro mês. A segunda parte consistia em aumentar os resultados de vendas. Para isso, eu teria que reassumir a área comercial da qual tinha me afastado naquele ano, sem perceber que eu estava me transformando num burocrata e me afastando da minha essência. A mesma que tinha feito com que eu crescesse até aquele momento. Numa reunião, meses antes, eu tinha dito para a equipe comercial que eu estava cansado daquele trabalho. Eu mudaria os processos e que produziríamos mais com gente mais qualificada, um tiro no pé. Um devaneio praticado por muitos empresários que, depois de alcançarem um mísero sucesso, permitem que isso suba à cabeça e se dão ao luxo de ficarem de saco cheio de fazer a sua obrigação. Infelizmente, foi o que aconteceu comigo. Eu convoquei toda a minha equipe comercial para uma reunião. Veio gente das 24 escolas de todo o Brasil. Eu fui direto ao ponto, abri o jogo e disse: eu errei. Desprezei o que nos trouxe até aqui e me dei ao luxo de ficar de saco cheio do que nos fez ter sucesso que conquistamos. Eu me tornei um burocrata, porém decidi retomar de onde parei, resgatar a nossa essência e avançar como jamais avançamos. Vocês têm todo o direito de não acreditarem em mais nada do que eu falar para vocês, ou podemos nos unir ainda mais a partir de agora para construir algo ainda maior. Quem está dentro? Parando aqui nessa parte que ele fala que desprezou o que os trouxe até ali, e ele fala que quer retomar a sua essência, que o fez levar até ali. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então você percebe que até nessa parte aqui, ele pratica a palavra de Deus, a instrução das escrituras, mesmo que ele não leia, mesmo que ele não saiba. Quando eu li esse livro, eu comecei a identificar e a ver como se estivesse passando na minha frente todas essas palavras. Isso me emocionou e me tocou bastante. Foi o que me fez querer ler esse livro e fazer essa série, mostrando cada parte das escrituras que nos instrui a fazer exatamente aquilo que nos leva ao sucesso, à prosperidade e ao progresso, porque é mediante as palavras de Deus é que nós prosperamos. Como eu sempre digo aqui, as escrituras, a palavra de Deus, ela é uma lei universal.
Não depende da pessoa ser religioso, crente ou não, de ele dizer que acredita ou não em Deus. Isso daqui está estabelecido por Deus e sempre vai ser assim, não há quem possa mudar. Agora aqui, na parte que ele chama todos para estarem dentro de novo, para que eles possam unir as suas forças e terem os mesmos pensamentos e os mesmos objetivos, podemos ver em Gênesis capítulo 11, versículo 6, o que a palavra de Deus diz. Quando Deus veio e desceu para ver os que estavam construindo a Torre de Babel, para eles construírem um império, para que não pudessem mais se dispersarem. Aqui há dois tipos de interpretação. A primeira é que Deus não estava se agradando porque eles queriam se afastar de Deus, dizendo não precisarem mais de um guia espiritual, ou seja, vamos construir uma torre, nós vamos ficar unidos e ninguém há que nos possa separar. A outra interpretação ele diz aqui, eis, desçamos e vejamos o que eles estão fazendo. Então ele diz, eis que o povo agora é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. O que Deus está dizendo aqui, que quando o povo está unido, e existe uma mesma língua entre o povo, os objetivos são os mesmos, os valores e os princípios que são defendidos são os mesmos, não há quem possa destruir este povo. Por isso que quando Deus fez um concerto com Abraão e ele prometeu multiplicar a semente dele como a areia do mar e as estrelas do céu, ele estabeleceu que todo o povo guardasse aquele concerto da forma como ele estabeleceu, porque ali estaria a bênção dele e ele andaria com o povo através daquele concerto. Então, continuando, foi uma hora de discurso que transmitiu mais ou menos o que escrevi acima. A decisão foi de 100%. Em nossa planilha de simulação, eu precisava aumentar em 30% a produtividade das vendas. Isso, combinado com a redução das despesas, nos daria a resolução do problema de fluxo de caixa de imediato e o pagamento da dívida com os bancos e impostos em pouco mais de 1 ano e meio, considerando os juros bem altos. O fato é que dobramos os resultados das vendas em menos de 6 meses. Finalizamos o ano de 2000 com tudo muito bem encaminhado financeiramente e uma plataforma pronta para expandir através de franquias. Para coroar de êxito toda essa saga, o início de 2001 eu fiz uma transação de venda de algumas escolas próprias no Rio de Janeiro no valor de 3,5 milhões de dólares. Estava assim enterrando o estrago feito pelo gafanhoto da arrogância e por todos os erros que cometi quando estava me tornando um burocrata e me afastando da essência que tinha para liderar a empresa. Continuando aqui agora a ressaltar a sabedoria da palavra de Deus nas Escrituras. Em Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Ou seja, ele percebeu essas características ruins nele e começou aí a rapidamente agir. Em Provérbios capítulo 15, versículo 31 diz: os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos sábios farão sua morada. Provérbios capítulo 16, versículo 16 diz: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. De que adiantaria ele ter ganhado todo esse dinheiro que ele ganhou se ele tivesse mantido a postura burocrata dele e o orgulho, o ego inflado, e tivesse mantido-se nessa postura? Ele teria perdido todo o dinheiro dele, também a sua empresa, e estaria em ruína. Não estaria contando essa linda história que está aí, do meu ponto de vista, edificando milhares, centenas e milhares de pessoas a empreenderem com inteligência e sabedoria, e passando para todas as pessoas que a humildade, a sabedoria, o conhecimento é tudo no empreendedorismo. E eu aqui, através disso tudo aqui, estou colocando aqui
as Escrituras, a palavra de Deus, porque em tudo que ele escreve e mostra em suas atitudes, eu vejo a palavra de Deus se cumprindo aí e ele exercitando, usando a sabedoria divina, mesmo que não propositalmente não propositalmente, ou seja, mesmo que ele não saiba do que está escrito, mas ele na sua naturalidade, em sua essência, pela sua intuição, fazendo exatamente aquilo que agrada a Deus. E por isso ele prosperou, está prosperando grandemente e está tendo aí abundância e qualidade de vida. Lembrando que eu falo das Escrituras aqui para os religiosos que possam ser que se incomodem por eu estar falando de um homem. Você deveria estar falando de Jesus Cristo. Isso fica para uma outra ocasião, é um assunto mais aprofundado e que deve ser discutido minuciosamente com um entendimento diferenciado da visão dos religiosos, pessoas que não têm a compreensão da palavra de Deus em sua essência. Dito isso, desejo a todos vocês muita paz, saúde, felicidade e prosperidade em vossas vidas. Até o próximo capítulo.